Olá, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade, que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje você vai conhecer a história da Maíra Rebelo, designer de joias, ou como ela mesma diz, de pequenas esculturas. Foi essa frase, dita por uma professora durante a Faculdade de Artes Visuais, que marcou o início da sua jornada. A Maíra começou a trabalhar com joalheria em 2009, cresceu muito na área no Brasil, mas depois de quase 10 anos, ela se sentiu desiludida com o mercado e decidiu mudar de direção e também de país. Ela se mudou para a França para fazer uma pós-graduação em Economia e Gestão de Luxo na Universidade de Reims. E claro, já que ela estava por lá, ela foi viver o sonho parisiense. Ela trabalhou em marcas de luxo como Red Luxury e Mulberry. Mas, mesmo tentando seguir outros caminhos, todas as estradas acabavam levando ela de volta à joalheria. E hoje ela reencontrou o prazer de criar pequenas esculturas todos os dias, como designer de joias na marca Silvia Formanovich. Maíra, seja muito bem-vinda à Moda na Mochila. Obrigada, fico muito feliz de participar. Maíra também é minha aluna no Fashion Vocab Talks e Sim. Eu sempre gosto de ter alunas também que são, como se fala, tu não é bilíngue, tu fala 3 línguas, né? Tu fala francês também, fala português, fala inglês, porque vários termos da língua inglesa têm uma influência do francês, né? Então eu sempre gosto de ter alguma aluna que fala francês que eu falo, me ajuda aí, como é que se fala esse termo? De onde que vem essa origem, né? E às vezes escreve igualzinho, só muda a entonação. E isso é legal, até quando eu tava pegando o francês, porque eu pensava, eu posso ou pegar uma palavra brasileira e afrancesar, ou pegar do inglês e afrancesar. Um dos dois tinha chance de funcionar. Então isso ajudou bastante também. Nossa, ótimo. E eu fiquei muito encantada também que nessa última turma do Fashion Vocab Talks, eu tinha 2 alunas que trabalhavam na área de joalheria. Você como designer de joias e também outra aluna que ela é ourives. Olha só que incrível, legal. Né? E eu queria saber de ti como que a joalheria entrou na tua vida? Porque eu sei que você fez faculdade de artes visuais. Então, como que foi essa decisão? Não foi nada planejado, porque nem a faculdade tinha sido muito planejada, né? Eu vejo essas pessoas que, sempre quis, invejo, porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Durante a faculdade, eu sabia que eu não ia ser artista, que eu ia aplicar a arte de alguma forma em alguma outra coisa. E eu queria ter feito design, mas não tinha design na Federal da cidade que eu morava com os meus pais. E meu pai, assim, se quiser estudar fora em outra federal, fica à vontade. Só que eu nem tentei vestibular. E aí, durante a faculdade, eu ia fazendo algumas coisas meio sem saber, experimentando, mas eu não tinha a menor ideia. E aí, no último ano que eu pensei, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque ano que vem eu vou estar sem estudar, sem emprego, socorro. E olhando na internet, vendo pós em design, eu achei design de móveis e design de joias. A design de móveis era até na Udesc. E aí, a de joias era na Estadual de Minas, que tinha, na época, eu lembro de ter encontrado só 2 cursos de design de joias. Um na UVA, que era uma universidade do sul do país, uma particular, e a da UENG. Conversando um dia com a minha professora, que era a minha orientanda do trabalho final de curso, que é a melhor professora que eu já tive, ela falou pra mim, eu fazendo aula de escultura, que era a disciplina que ela dava, e eu tava fazendo meu trabalho em escultura. Ela falou a frase que me marcou pra sempre, que joias são pequenas esculturas. E aquilo ficou na minha cabeça, eu pensei, cara, eu amo escultura, eu fiz escultura há 4 anos, feliz da vida. Então, realmente, talvez seja isso, vou tentar. E aí, na adolescência, eu fazia biju, de montar, de macramê, mas não vendia nada, eu dava de presente para as amigas, eu usava, eu distribuía, sabe? Aí eu pensei, legal, eu gostava de fazer isso na adolescência, então, né, ficava lá no meu quarto fazendo pulseirinha. Então pode ser essa a opção. E aí eu dei uma pesquisada, achei super legal. Falei, então é isso, vou para Belo Horizonte fazer essa pós em design de joias. Mas eu não sabia nada sobre joias de fato. Hoje em dia você trabalha especialmente com um tipo de joalheria assim que é muito de luxo e realmente semelhante
a uma obra de arte, eu diria. Sim, Na é. última aula do Fashion Vocab Talks, a Maíra apresentou mais sobre o mundo da joalheria pra gente, algumas peças que ela criou. O valor dessas peças, né? Elas são vendidas por um valor altíssimo, assim, e Uhum, são pequenas, uma quantidade muito pouca, né? Sei lá, 2, são. 3 que são feitas no mundo todo, né? Tu tava comentando. E isso se assemelha muito ao mundo da arte também, né? Essa pequena quantidade, essa manualidade e o valor agregado muito alto. Isso é ainda mais porque lá onde eu tô agora, a gente trabalha com muita matéria-prima feita à mão também. Então tudo é muito Uhum. manual, não só a parte de joalheria, mas a madeira ela vem trabalhada à mão com uma marchetaria, a parte de crinas são mulheres que fazem tudo à mão. Então nesse caso o processo industrial de uma joalheria que faz 1.000 peças por mês e distribui para o Brasil inteiro é completamente diferente. Tem, claro, a parte de 3D, prototipagem, mas assim, é pouco ainda, é tudo muito manual. Então, dois brincos, eles podem ser ainda diferentes em tom, porque a madeira o bambu, sei lá, veio tingido e foi tingido manualmente, então às vezes eles não são iguais. A pedra, às vezes a gente não acha exatamente do mesmo tom, porque tem isso também, não, grandes joalherias compram em lote. A gente compra as pedras cada vez que vai fazer a peça, então às vezes o tom não é o mesmo. Então são muito únicas, é muito, muito exclusivo mesmo. Conta um pouco mais sobre a tua carreira no Brasil. Foi depois que tu fez a pós-graduação, depois que tu entrou nesse mundo, foi fácil de furar a bolha da moda na joalheria no início? Não, eu sou frito, meu Deus do céu. Em Belo Horizonte, quando eu fiz a pós, eu comecei primeiro trabalhando com uma galeria de arte. Foi meu primeiro emprego de adulto, assim. E aí eu trabalhava na galeria e eu queria achar um estágio justamente para praticar, porque muita gente da minha pós já eram mais velhos e já trabalhavam ou na área ou em outra coisa. Só que eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda. Nossa, muito. Então eu falava assim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu vou conseguir sozinha. E penei horrores para conseguir um estágio. Aí quando eu consegui, pedi para sair da galeria e ficar. Aí a moça disse: não, você não vai sair, vamos fazer um acordo. Então eu ficava de manhã na galeria e à tarde no meu estágio. E após era à noite. E era um ateliê muito pequenininho, que foi muito legal, porque eu conseguia ver todo o processo. Nós éramos em 6 ou 7 funcionários, tinha uma outra estagiária também. Era bem manual, era um ateliê que fazia peças de prata para noivas, então brincos, tiaras. E era muito gostoso, porque eu podia, sei lá, ir lá na cera, sentar do lado da moça que ficava fazendo a injeção de cera, que são os moldes, né, para fazer a fundição, e ficar conversando. Ela deixava eu fazer, ia lá na banca do Orives, podia ficar conversando. E aí, esse meu chefe, ele chegou quase no final do meu estágio, ele deixou que eu usasse a bancada no meu outro período para fazer os testes de coisa que eu quisesse. E aí, inclusive, eu podia fazer a fundição lá mesmo, pagando só o preço da prata. E foi a época que eu mais produzi. É engraçado, né? Porque eu tenho um monte de coisa hoje que eu uso que era dessa época. E ele me pagou um curso de modelagem em cera, que era para eu fazer coisas pra gente trabalhar para ele. E a modelagem em cera era escultura em cera. Então eu estava realmente fazendo pequenas esculturinhas, isso era muito legal. O processo muda, claro, a escala, mas o formato da fundição, do molde, são parecidos. O curso foi bem legal, porque o curso era a modelagem em cera é o que você faz se não tivesse o 3D, ou se não tem. Hoje muita gente ainda faz modelagem em cera, dependendo da peça até mais prático, se o Orive souber e tiver um domínio, vai rápido. Eu fiquei acho que um ano desse jeito. Na galeria eu trabalhei um pouco mais, porque eu tinha entrado antes. Só que aí no final desse um ano, que foi quando eu saí da galeria para ficar só no estágio, o dono precisou me demitir. Eu estava com corte de gastos e precisou me demitir. E aí eu não achava mais emprego em Belo Horizonte por nada. Eu tentei. Muito difícil. E isso eu senti um pouco lá, porque BH é uma cidade que eu amo, tenho amigos queridos até hoje, mas eu não era mineira e o meu sotaque me dizia que eu não era mineira. Então, às vezes eu ficava na dúvida se isso criava uma resistência, porque essa guria que veio de longe, sabe? Veio lá, do Mato Grosso do Sul.
eu ficava com essa impressão de que talvez tivesse um pouco de bairrismo nesse ponto, mas não sei afirmar. E aí, enfim, fiz várias entrevistas e aí eu tive muita dificuldade de não conseguir, que foi quando eu saí, depois de 3 anos eu saí de BH. Uma coisa que me impressionou bastante na tua carreira também foi que, mesmo dentro da joalheria e mesmo parecendo ser uma área mais tradicional e com técnicas, talvez, pela minha visão, né, milenares, assim, Sim, são mesmo. técnicas muito, né, antigas, você conseguiu se manter sempre atualizada já desde o início da tua carreira. Eu vi que tu fez um curso de modelagem 3D lá em 2011. Quando eu li isso, né, que tu fez esse curso lá em 2011 de modelagem 3D para se tornar modelista 3D, eu fiquei, nossa, como o mundo do vestuário tá atrasado nessa questão de tecnologia, né? Quando se fala de modelagem 3D, faz pouco tempo que teve esse boom da modelagem 3D na área do vestuário, né? Foi mais ali na parte da pandemia. Claro que já existiam softwares Audaces, já tinha software de modelagem 3D e tal, mas só se tornou muito popular há pouco tempo. E É no mundo verdade. da joalheria parece que já foi há mais tempo, né? Porque você já fez esse curso e já se tornou modelista 3D lá em 2011. Então, eu achei isso incrível. Quem que te incentivou, assim? Da onde que veio essa necessidade, essa vontade de aprender a fazer modelagem 3D? Quando eu estava em BH ainda, eu já via gente fazendo e a impressão que eu tenho é que o boom na joalheria foi naquela época que estava começando, porque eu lembro de uma menina da minha pós que já era modelista. Acho que como eu estava aprendendo ainda o básico, eu ainda tinha um pouco de resistência, eu pensava, mas é tão legal desenhar à mão, né? Eu fiz aula de aquarela, tal, eu queria usar ainda essas outras técnicas. É gostoso, né? É, Pintar com uma aquarela. delícia. É, uma delícia. E até a modelagem em cera, e eu achava, porque era uma coisa que você tá ali imersa, né? Eu gostava. Então eu tive bastante resistência. Mas eu via que podia ser uma forma de melhorar. Porque uma das coisas que eu sempre tentei quando eu comecei é tentar entender o processo inteiro. Eu realmente queria entender de tudo. Mesmo que eu não fosse, obviamente, fazer tudo. Mas para eu entender a cadeia, me incomodava muito ficar só numa parte do processo. E aí, quando eu não estava conseguindo mais emprego, eu pensei, bom, vou fazer um curso que quem sabe melhora. E eu comecei a ver vaga para 3D também, procurando gente. E as empresas estavam começando a contratar. Aí eu pensei, é isso, pode ser uma alternativa. Então eu vim para São Paulo fazer o curso de modelagem, era no Rhinoceros. Interessante porque foi aí que eu vi que, nossa, toda a aula que eu tinha tido de desenho técnico fazia sentido. Porque eu amava a aula de desenho técnico, mas eu não via muito sentido. Tá, construir uma elipse é muito legal, mas o que eu vou fazer com isso? Olha só. Entender que 45 graus ou menos 45 faz diferença do lado. E aí na hora que eu fiz o 3D, é isso. Faz sentido. Cara, nossa, incrível. Eu também lembro quando eu fiz o primeiro curso de modelagem 3D e eu nunca gostei muito das aulas de modelagem manual. E quando eu comecei a fazer aula de modelagem 3D no software, no computador, eu falei, cara, é muito legal, eu consigo ver o produto feito já aqui na hora. Não, e na hora que você gira o modelo do 3D é meio mágico, né? Porque você vê aquilo ali existindo. Fazer o render é incrível, porque vira, dependendo da qualidade do render, uma foto já. E era muito apaixonante a ideia de você fazer a impressão no 3D, a prototipagem, né? Já sair pronto e numa escala milimétrica, assim, 1 milímetro fazia diferença. E na aula de desenho técnico, eu lembro que durante a faculdade eu era muito... eu gostava de acertar os milímetros, porque a minha professora era bem exigente, então se tinha milímetros errados, ela tirava nota. E ali fazia sentido eu acertar os milímetros, que eu lembro de gente dizendo, 1 milímetro lá pra cá, que diferença faz? Cara, faz. Numa joia, você tá contando ouro ou prata, faz muita diferença. Um aro de 2 é diferente de um aro de 3, sabe, no uso. Se você erra o diâmetro de um anel, você aumenta o número e ele fica largo ou apertado. Então, isso era muito legal. Aí, logo depois que eu terminei o curso, eu já consegui um emprego em São Paulo. Que aí Olha sim, só. aí eu acho que eu realmente consegui furar a bolha, porque foi uma empresa bem bacana, que eu trabalhei 4 anos, eu era a única modelista.
E eu aprendi muito de produção, de fabricação mesmo, de entender, inclusive, a questão da exigência de qualidade, porque quando o ateliê é pequenininho, se eu errei na cera, o Orives dá um jeitinho, tira na lima. Sim. Uhum. E lá a gente fazia peças mais unitárias nesse primeiro ateliê em Belo Horizonte. Agora a gente fazia, sei lá, 50 modelos, 100 modelos. Uhum. Então, o que eu errava no 3D saía errado em 100. E aí não podia. Então, eu lembro do dono, que era um senhor querido, e ele falava assim, ele me mostrou, ele falou assim, ó, tá vendo aqui, você errou? Ele sempre me mostrava, porque eu gostava de ver, eu pedia pra ele me mostrar quando chegava da fundição e com acabamento. Uhum. E aí ele, ó, esse aqui ficou ótimo, mas esse aqui, né, então sempre, claro, às vezes você acerta, às vezes você erra. E tem um processo de fazer peça piloto. Como que é esse processo assim de criação de joalheria? Não, geralmente, quer dizer, é difícil ter peça piloto porque você tá, de qualquer forma, você tá trabalhando com metal caro. Você está trabalhando com a prata, você tem um trabalho, a fundição tem preço, sabe? O protótipo, nessa época, o protótipo era bem caro. A gente fazia protótipo em Belo Horizonte e voltava para São Paulo, imagina. Poucas empresas ainda que faziam a prototipagem. Então, a ideia sempre é acertar de primeira. Algumas empresas fazem protótipo na prata quando vai usar no ouro, mas são peças muito experimentais. A experiência que eu tenho é que geralmente nunca dá tempo. Não tem tempo de protótipo, você tem que ir fazendo e acertando e corrigindo no meio do processo. Então a gente já fazia aí o que seria o protótipo é o que vai fazer a cera. Então chega o 3D, a gente faz a fundição. E aí você dá o acabamento, tira, sei lá, um risco que saiu errado, arruma a cravação, e aí você faz a cera, o moldezinho na cera. E aí esse molde na cera você vai replicar até a cera estragar, que aí são, sei lá, 100, 200, depende da qualidade da cera e de quantas peças a empresa faz. Então talvez seria esse, mas ainda assim, esse ele tem o jito, que a gente chama, que é o caninho por onde vai entrar a cera. E eles permanecem assim, às vezes a gente guarda, mas aí também depois você pode derreter e usar o metal de novo. Eu achei muito legal que as duas suas primeiras experiências foram completamente diferentes em tipos de empresas diferentes, né? E pra mim foi Totalmente. algo que me ajudou muito também, trabalhar em empresa pequena e depois em empresa grande. Porque, na minha opinião, eu me tornei uma profissional mais completa. Porque na Sim. empresa pequena tem aquela frase que famosa, né? Você veste mais chapéus. Em inglês se fala I have to wear more hats quando eu trabalho numa empresa pequena. E aí, como tu falou, tu aprendeu toda a parte ali de modelagem com cera, trabalho à mão, os fundamentos, né? Da joalheria e depois para aplicar isso em escala nesse teu segundo trabalho, que era mais digital. Então, achei incrível isso. E outra coisa que eu achei muito legal da tua história foi que tu navegou em diferentes tipos de posições dentro Sim. da joalheria, né? Foi Aham. designer, mas tu também foi project manager. Project ou Sim. product manager te chamava? Product, porque pensa mais em Product produtos do que manager. projetos. O que que faz? O que que tu fazia como product manager? Ficava doida. Era o que eu fazia, cuidando de fábrica, de produção. Então, o meu plano inicial, lá na minha ideia de uma adolescente saindo da faculdade, é que eu ia ser designer numa sala linda, com um mesão igual na minha aula de escultura e ficar criando o dia inteiro. É igual os mood boards do Pinterest, quando tu procura Exato. designer, aí aparece um mood board maravilhoso atrás e tudo. Era isso, meu plano era esse e na minha cabeça dava muito certo. E eu só fui designer nesse meu primeiro emprego, né? Quer dizer, para criação, nesse primeiro emprego. Uhum. Quando eu virei modelista, eu criava, às vezes, como freela para minha própria empresa. Mas não era minha função, Ah, era uma coisa que eu fazia em legal. casa à noite, porque eu queria Uhum. mesmo. Mas lá não, tinha uma designer e eu só fazia os projetos. Mas depois, quando eu saí dessa empresa que eu fiquei 4 anos, o meu chefe me indicou para essa outra
que eu comecei como modelista e com 3 meses já perguntaram, você conhece? Eu sabia da produção, eu sabia do processo, eu conhecia. Foi super importante realmente eu ter feito esse primeiro emprego onde eu tinha espaço para criar, entender o processo. Eu fiz aula de bancada, então eu sentava na banca e também sabia o que o Orives ia fazer. Você não quer cuidar aqui da fábrica? Aí eu falei, claro, vou ser gerente, que legal. E era um caos. Meu Deus, era muito legal, era muito gostoso, mas era caótico, porque era uma correria, uma urgência. A gente fazia muita hora extra, era muita gente para cuidar e isso era bacana de conseguir conversar com pessoas completamente diferentes de mim e com aprendizados diferentes, funções diferentes, mas era extremamente estressante, porque parecia que a gente estava lá trabalhando das 8 às 8, fazendo hora extra, vendo o Orives sair às 5 da manhã, porque tinha virado a noite para fazer a entrega, e pensava, parece que a gente está salvando vidas e a gente está só fazendo anelzinho de esmeralda, não é nada demais, sabe? Ninguém precisa disso para viver. Era desesperador. Tava sempre atrasado. Porque essa empresa que eu trabalhei, que eu fui gerente, product manager, a gente tinha que atender umas 10 marcas. Tinham 3, era eu e mais 2 meninas na mesma função que eu, cada uma cuidando de umas 10 marcas. E aí, sei lá, uma marca fechou foto com a Vogue que tem que estar pronto até daqui 15 dias. Cara, sim, não dá tempo. Meu Deus. Por que a gente trabalha assim, né? Nossa vida, tudo é urgente. E eu já tive chefes que eram muito conscientes em relação a isso. No Canadá, especialmente, que, assim, certas empresas no Canadá, não vou dizer todas, têm essa mentalidade de ter um equilíbrio maior entre vida pessoal e trabalho, tem uma preocupação com saúde mental. Geralmente empresas grandes, né? Quando vem o RH e fala, a gente vai ter a sexta-feira da saúde mental, e aí tu pode tirar 6 sexta-feiras no ano durante o verão pra curtir a vida, umas coisas assim, sabe? E aí essa cultura de empresa acaba passando para os gerentes, os gerentes acabam passando isso para os funcionários. E aí tinha a minha antiga gerente, ela falava sempre, a gente não tá salvando vida, a gente não é médico, a gente tá só desenvolvendo zíper pra jaqueta. Não, assim, se a gente cometer um erro, não tem problema, a gente vai dar um jeito, mas não precisa ficar estressada, não precisa perder os cabelos por conta disso. E várias gerentes minhas do Canadá falavam isso, assim. Mas é muito uma questão de cultura de empresa, né? Completamente. E eu acho que de país também. Porque aqui, pelo menos no geral, é uma cultura que no Brasil não existe. É business, bora. Tem que entregar, tem que fazer, quanto mais rápido melhor e... Sabe, se o fulano resolveu pedir a mocinha em noivado na quinta, ele acordou e falou, quero fazer um anel pra pedir no domingo, a gente que se vire pra entregar. Ele podia ir na loja comprar pronto, mas ele resolveu fazer. Caramba! Ai, gente. E eu que vou ter que ficar aqui, eu e mais 10 pessoas. Imagina isso, a diferença que foi na França pra ti, né? Porque na França é o país onde o trabalhador tem a razão, tem a voz, né? Eu assisti um filme que é aquele Mrs. Harris Goes to Paris. Ai, fofo. Né? Eu assisti, amei. Aí, vou dar um spoiler aqui pra quem ainda não assistiu, mas ela chega em Paris pra ir lá na loja da Dior comprar o vestido dela e tem... protesto na rua, tá um monte de lixo na rua, porque os trabalhadores não querem recolher o lixo, e aí ela encontra um senhor e ele fala pra ela, aqui na França o trabalhador é rei. Acho que é essa a frase que ele fala, né? Acho que é. Mas foi muito diferente, porque eu saí de um emprego onde eu fazia, além de trabalhar 44 horas semanais, eu ainda às vezes fazia 20 horas extras, e ganhava muito mal. Eu cheguei na França para trabalhar 35. Parecia que eu trabalhava meio período. Eu tinha tempo livre. Eu ficava, gente, se deu 5 horas e não terminou, tudo bem, você termina amanhã. Isso foi um baita baque mesmo. Por mais que a gente soubesse, que eu soubesse na teoria, que a gente já tinha lido, é muito diferente você viver isso na rotina que eu tava, principalmente porque eu tava num lugar
que eu levei um monte de remédio pra França e lá eu me dei conta do nível de estresse que eu tava porque os remédios começaram a vencer. Meu olho parou de tremer de repente, sabe? Eu tinha dor de cabeça quase todo dia. De repente, eu comecei a ver que os meses foram passando e eu fui vendo os remédios vencendo. Aí eu me dei conta do estresse que eu estava. Então, isso foi um baque real. Tu passou esse tempo na França, a gente vai falar sobre isso logo. Mas hoje tu tá no Brasil já há alguns anos, retornou pro Brasil. Tu conseguiu trazer um pouco dessa cultura francesa pra tua vida, pra tua cultura de trabalho? Ou é algo que tu acha que vai se perdendo porque a cultura do nosso país é muito diferente? Olha, eu acho que por enquanto eu consigo manter. Eu realmente consigo sair do trabalho e desligar. Até umas coisas que às vezes eu fico na dúvida se eu deveria ficar pensando mais numa coisa que eu preciso resolver, mas por enquanto eu realmente desligo. Isso faz muita diferença. E às vezes a minha chefe hoje me manda, sei lá, uma mensagem às 8 porque ela recebeu aprovação nesse horário. Não me incomoda, porque eu não sinto a obrigação de responder. Ela também não me cobra, veja bem. Ela sempre fala, eu vou te mandar que é pra eu não esquecer, mas ela nunca me cobrou de responder no horário que ela me manda. Então eu acho que isso também me ajuda. Às vezes eu escuto o que ela me mandou de mensagem à noite, às vezes eu só deixo marcada para olhar às 9 da manhã e não me incomoda. Eu não me sinto obrigada. Então, por enquanto, eu consigo manter isso. Eu espero continuar, porque senão você não desliga. É muito uma questão também de maturidade e de confiança já no teu trabalho. E confiança de que tu faz um bom trabalho. Porque eu vejo que, talvez, quando eu estava lá no início da carreira, eu senti uma urgência melhor uma urgência maior de me provar e de responder e de fazer e de mostrar serviço do que hoje em dia. Acho que hoje em dia eu já sei que eu sou uma boa profissional. Eu concordo, principalmente eu acho que ainda mais como estando em São Paulo, que é um lugar que estar ocupado também é legal, né? Trabalhar muito também pode ser visto como sucesso. Sei lá, às vezes eu via um chefe falar, ah não, porque meus ourives saíram às 5 da manhã. Eu sentia que tinha um ar ali de estou fazendo tudo que eu posso pra te entregar. E cara, não, sabe? Mas eu acho também que eu consigo ver isso melhor tendo passado esse tempo na França, que é o oposto, e de também entender que tá tudo bem, amanhã eu olho. Não vai fazer diferença eu olhar agora, eu não preciso ficar pensando nisso. Inclusive, eu sinto muito quando eu tô fazendo uma peça hoje em dia e eu já tô cansada no final do dia. E eu falo, tá bom, amanhã eu termino. E nossa, eu chego de manhã, o negócio flui. E eu acho mais que rápido, essa tranquilidade faz muita diferença. Pra largar, Eu lembro também que quando eu tava lá em São Paulo, eu fui transferida, né, na empresa que eu trabalhava, lá no sul do Brasil, pra trabalhar em São Paulo. E virou uma moda das estilistas tirarem foto, fazerem um videozinho, um story do escritório vazio e elas apagando a luz e colocando horário, 10 da noite. E aí virou assim, tipo, cool fazer isso, sabe? E apagando a luz. Hoje eu que apaguei a luz do escritório. E eu nunca fiz isso. Eu, assim, não tô julgando, porque eu acho que faz parte da cultura. Sim. Mas eu achava, assim, eu acho que de certa forma eu sempre fui, apesar de, assim... é muita hipocrisia minha também, eu acho. Porque apesar de eu achar que eu não sou workaholic, ao mesmo tempo com as coisas do Moda na Mochila, eu passo muitas horas fazendo, assim, eu vou dormir tarde. Mas quando se trata de CLT, eu nunca fiquei muito depois do horário. Eu sempre tive um banco de horas zeradinho, bonitinho. Se tinha 10 horas positivas, eu já tratava de pegar umas férias para gastar aquilo. Mas eu falo isso, né? Eu já falei isso que eu não sou workaholic. E teve uma amiga minha que ela foi passar algumas semanas comigo lá em Toronto. Ela ficou lá em casa. E aí ela falava, a Mari fala que não é workaholic, mas ela tá aqui editando o podcast até 10 da noite. Aí, enfim, né? Eu acho que segundo turno, de prioridade, mas quando eu tô trabalhando pra alguém, eu sempre tentei impor limites, assim. Talvez não no início da carreira, mas enfim. Mas eu queria saber, voltando pra tua história, em que momento da tua carreira que tu tava no Brasil, quando tu decidiu se mudar pra França? Eu estava trabalhando nessa fábrica, que eu era gerente, que eu estava enlouquecendo, completamente estressada. E tinha vários aspectos também da minha vida pessoal que eu não estava gostando. E morar fora sempre foi um sonho.
A primeira vez que eu fui pra Europa, eu passei 2 anos juntando dinheiro, foi a realização de um sonho. E aí foi quando eu vi que era possível morar fora. Porque até então eu achava que precisava ter, sei lá, pai rico, sabe? Pra ir morar fora. E aí quando eu consegui a primeira vez, eu falei, cara, isso é possível. E sei lá, os 6 meses que eu tinha feito de francês na faculdade me ajudaram minimamente a olhar um cardápio. E aí eu pensei, eu já tô vários passos à frente. É só continuar. Super. E aí foi quando a primeira empresa, essa que eu fiquei 4 anos como modelista, foi me demitir, eu vi o que eu ia receber de rescisão, mais o dinheiro que eu tinha guardado, e eu na época eu tinha pensado em fazer uma pós na USP de moda. Aí eu vi o preço da pós, que era paga e ia quase todo o meu dinheiro. E eu fiquei assim, cara, eu vou continuar com essa vida trabalhando loucamente, estudando à noite, vou torrar meu dinheiro nessa pós e nada me garante que vai me fazer ter um salário maior. Ao mesmo tempo, eu posso transformá-lo em 1 ano de euro. Posso dar a entrada no apartamento, posso comprar um carro, ou posso torrá-lo em euro. O que eu vou fazer? Foi basicamente Prioridades, isso. né? Exato. Vou juntar com aquele sonho antigo e vou estudar fora. Porque aí eu pensei, talvez estudando fora, além de toda a experiência de morar em outro país, aprender outro idioma, eu sentia que as pessoas que estudavam fora também eram mais valorizadas. Então eu pensei, talvez isso também me ajude a subir aqui, conseguir empregos melhores, enfim. Eu já tinha morado aqui no Brasil, também já tinha mudado pra caramba. Eu já tava, acho que no meu 8º estado aqui no Brasil, porque meus pais mudaram bastante. Depois eu saí da faculdade, fui pra Belo Horizonte, morei em São José dos Campos, vim pra São Paulo. Então, é só subir um nível na mudança. Eu já mudei tanto, vou mudar de país, é o próximo passo. Aí eu fiz um plano. Na época eu queria a França, mas eu não tinha certeza, então eu comecei a olhar dentro, eu queria a Europa, então eu comecei a olhar dentro dos países europeus o que me atendia mais ou menos. Então, por exemplo, eu não tinha cidadania, então vários países o curso seria pago, e aí o meu dinheiro não dava, ou eu vivo ou eu pago o curso. Então, quais países oferecem cursos gratuitos? Bolsa para estrangeiro. Então, eu fui olhando essas coisas que iriam me ajudar financeiramente. Foi aí que eu resolvi pela França. Falei, não, então lá tem universidade pública, o curso tem só uma taxa anual, posso fazer um master, que é uma coisa que iria me agregar. Peraí, universidade pública, que só paga uma taxa para qualquer tipo de pessoa, de qualquer nacionalidade? Isso aí estava até em lei que eles queriam retirar. Mas o Master, por exemplo, eu acho que foi 200 euros o curso inteiro, era só a matrícula. Uau! Gente, fiquem ligados nisso, porque às vezes as pessoas vêm para a Europa e além de gastar em euro, tem que viver em euro, também pagam uma fortuna para No estudar em uma curso. universidade europeia. Então, isso eu Nossa, olhei, eu não incrível. podia pagar o curso, não dava meu dinheiro, ou eu fazia um ou fazia o outro. E, inclusive, eles estavam querendo tirar esse benefício para estrangeiro, porque eu também recebia ajuda de custo para pagar o aluguel e tinha acesso ao Uau. sistema de saúde. Então, tudo isso me ajudava. Incrível. Aí eu falei, Máximo. vou pra lá. Aí pensei, bom, agora eu preciso estudar francês, só. Aí eu comecei a estudar primeiro sozinha, porque também pagar um curso ia ser muito caro. Aí eu fazia Duolingo no meu horário de almoço e estudava à noite em casa. Eu comprei a gramática, chegava em casa e ia estudar francês. Aí peguei vários sites que tem os cursos, que até o Le Monde, eu acho que tem uma parte o Le Figaro tem a parte que ensina gramática. Então estudei muito sozinha. O que foi muito bom, mas também me fez criar uns erros que foram muito difíceis de corrigir lá na frente. Aí eu fiz meu sonho era estudar na Aliança Francesa. Aí eu achei um curso de fonética, que eu podia pagar. Aí eu falei, vou fazer esse curso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sério, faça um curso de fonética. Porque eu entendi... Fonética é para aprender como pronunciar? Isso, como fazer os sons. Porque, claro, eu entendi que os meus músculos têm sons que eles nunca vão fazer em francês. Eu não vou conseguir. Mas muitos eu compreendi aonde que eles se formavam na garganta. Uau, Que aí, no incrível. inglês, é em outro ponto da língua que a gente faz, que dobra a língua, né, que eu digo. Então, compreender isso
ajuda você a falar melhor. E aí várias coisas passaram a fazer sentido. Foi um curso muito bom mesmo. Eu lembro de ficar no semáforo esperando para atravessar aqui em São Paulo, praticando, sabe? E, é assim que faz esse bendito som. Isso me ajudou demais. Incrível! Nossa, adorei essa dica. Eu agora tô estudando italiano. Acho que italiano não Uhum. é tão difícil assim pra falar, Eu tipo, faço um o pouco nosso também. R, o R, Uhum. tipo, seria par, tipo assim, ar, esse Então, negócio. mas ele é na ponta da língua, né? Mas Tem eu que acho que não é compreender tão isso. difícil pra gente, Uhum. porque quando eu tava estudando sueco, o sueco tem uns sons que parece de Lilo e Stitch. Que Grutadas. é tipo, sabe, uma coisa, que eu não sei fazer e eu acho que só com um curso desse eu iria conseguir e olhe lá ainda, porque é muito Uhum. diferente da nossa realidade. Outra coisa que eu também não quero mais fazer, mas que eu tenho pego deles, eles não fazem, tipo, quando eles querem expressar expressar uma afirmação de que eles estão entendendo, eles não falam aham, Uhum. uhum. Eles falam, eles sugam, eles fazem como se fosse uma surpresa. E aí, no Nossa. começo, quando eu mudei pra cá, eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Tô falando coisa errada? Tipo, o que Uhum. aconteceu? Só que Isso é um não, alarme pra gente, é né? só o jeito deles dizerem, aham, eles fazem. Enfim, adorei essa tua dica Faz do muita curso de diferença. fonética. E acho que anima, né? Motiva. Tipo assim, não é um curso que vai te ensinar gramática e vai te ensinar vocabulário. Mas quando tu tá falando uma língua assim que é tão fora da nossa realidade, anima, te motiva e te faz parecer Sim, mais próximo da realidade, de se conectar com eles, né? Eu exato. até entrevistei também a Ioli Inácio há muito tempo atrás e ela aprendeu espanhol na Argentina. E Hum, quando ela foi morar na Espanha, ela sentiu que ela era meio excluída por causa do do sotaque, como tu sotaque. falou ali no Brasil, né? Uhum, E aí ela percebeu que ela teria que aprender o sotaque do povo espanhol, mais ali uhum. do jeito que eles falam, para poder se sentir mais parte, se sentir mais acolhida daquela comunidade. É, E eu acho que assim, tem essas duas visões, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala tanto, né? Eu me orgulho do meu inglês, do meu sotaque brasileiro, mas em certas situações é importante tu falar mais próximo do país que tu tá, né? e assim, aprender um idioma é você copiar a pessoa que fala. É assim que a gente aprende, Super. copiando. Mas a questão do sotaque, assim, a gente tem sotaque falando português. Você sabe de Uhum. onde uma pessoa. Eu mesma cresci em Campo Grande, mas eu não peguei o R de lá a vida inteira. Eu não consigo pertencer 100% porque as pessoas olham e falam assim: você é carioca? Porque você falou pertencer. E cara, não! Olha só. Sabe? Eu nunca morei no Rio. Mas isso sempre cria essa barreira. Então, realmente é uma barreira aqui dentro do Brasil e é É. uma barreira fora. Mas, e aí isso também me faz acomodar de pensar, tá, eu vou ter sotaque, eu não nasci, no caso do francês ou no caso do inglês, Uhum. falando, os meus músculos não são prontos para falar da forma como eles falam. Porque Sim. tinha isso, eu ficava cansada, a garganta doía no final do dia de falar em francês. Uhum. Então, é músculo, né? Eu tô exercitando um músculo que eu nunca usei. Então, eu acho que, sei lá, tem sons que eu nunca vou fazer. Mas, dentro do possível, que eu seja mais compreendida, mesmo sabendo que eu tenho sotaque. E qual que era o teu plano, assim, e o teu sentimento em relação à tua carreira quando tu se mudou pra França? Tu achava que, eu vou fazer o curso aqui, eu vou trabalhar aqui, ou, eu não tenho chance nenhuma trabalhando aqui, eu só vou fazer o curso e voltar pro Brasil? Qual que era o teu sentimento, assim, a tua confiança na tua trajetória? Foi muito conflitante. Eu queria muito ficar. Eu queria muito, sei lá, ficar uns 10 anos, 5 anos, mas eu sabia que seria muito difícil, porque eles tinham que patrocinar meu visto. E eu já tinha lido que não era tão simples. Por mais que eu tenha conhecido trocentas pessoas que conseguiram, muita história de, eu nem queria, de repente, tô aqui há 10 anos, eu vim para passar 2 meses. A gente escuta muito. Eu sabia que ia ser complicado. Então, eu passei os 2 anos sabendo que eu poderia não ficar, mas tentando fazer de tudo para ficar. Foi bem conflitante para mim nesse ponto. E eu queria, inicialmente, fazer outra coisa. Eu não queria trabalhar com joias, porque eu estava tão desmotivada que eu pensei, se eu for e voltar, talvez não me ajude tanto, ou eu não vou ter uma experiência melhor para trocar de área aqui. Se a joalheria para mim continuasse no rumo que estava indo, que eu não estava feliz, pode ser uma chance de recomeçar. Sei lá, vou trabalhar com acessórios. Talvez trabalhar com acessórios
ou biju me traga mais chances de emprego aqui, porque, querendo ou não, as empresas de joias são um mercado pequeno. Biju, digamos assim, todo mundo faz, sabe? Eu conseguiria emprego em grandes marcas, talvez. Então, eu queria tentar trocar. Fui com a ideia de não trabalhar com joia. Não vou fazer isso, vou recomeçar, vou fazer outra coisa. Mas, engraçado, né? Olha a ironia. Porque quando eu comecei a ver a pós, eu queria fazer pós em outra coisa. Mas a França, ela preza pela continuidade. Então, para eu ser aceita, tinha que ter a ver com o que eu fazia antes. E aí, quando eu olhava, eu pensava, mas se eu fosse simplesmente fazer moda, que era um dos meus planos, eu não tenho nada de base de moda. A não ser, sei lá, revista e ver os GNTs Fashion para ver o São Paulo Fashion Week, eu não tinha nada de referência. Eu via muito isso porque eu tenho uma das minhas melhores amigas é modelista. E eu via como que o que eu sabia era através dela, mas base para entrar num master e ter a base eu não tinha. E por que eu fui fazer um master? Porque eu também não ia dar para fazer uma faculdade simplesmente com 30 anos, porque eu não tinha recursos para me manter. Eu não tinha vontade de fazer uma faculdade zero, que seriam 3 anos. Eu queria algo que fosse um pouco mais rápido, mais construtivo. Porque o meu dinheiro ia durar 1 ano, era isso. Eu tinha que ganhar em euro para ficar os 2. Eu vi uns masters, eu me inscrevi em master de moda, mas acabei não sendo aceita, e vi alguns da área de luxo. Eu pensei, bom, meus empregos são galeria de arte, fábrica de joias, é mercado de luxo. Posso tentar ir por esse lado. Aí a contradição, né? O que eu vou fazer com o mercado de luxo depois? Não faço a menor ideia, mas é o que dá pra fazer. Vamos fazer o que dá pra fazer. E aí, como é que foi a aplicação desse mestrado? Você teve que mandar teu currículo, mandar portfólio, mandar carta de motivação? O que tu teve que mandar? Portfólio eu mandei para uma escola só, que era uma escola de Marseille. O resto era currículo, histórico escolar, uma carta de intenção, escrita em francês. E aí eu fazia tudo por um site. Eles têm um site que seria o Campus France, que é tipo um MEC da França para estrangeiros, digamos assim. Eles têm vários escritórios em vários países, então era tudo via por eles. No site eu conseguia me aplicar direto para, sei lá, 5, 6 escolas de uma vez. Não precisava entrar no site de cada escola, mas demandava muito tempo para pesquisa. Isso sim, eu passei horas olhando milhões de faculdades para ver os cursos e saber o que eu precisava para aplicar. Aí então tu estava desiludida com a joalheria, mas Totalmente. acabou que o teu primeiro estágio acabou sendo com joalheria. Sim, porque, então, aí eu comecei a procurar. Primeiro, eu fiquei muito chocada com os prazos franceses, porque a gente chega em setembro e aí o pessoal já fala, começa a procurar estágio. Eu pensava, mas é em janeiro, não preciso procurar estágio agora. Não vou, assim, a minha aula era integral, eu não tinha hora para fazer estágio. E aí eu compreendi que não, eles se organizam de um modo que em setembro você está contratado para começar em janeiro. E na minha cabeça imediatista, aqui onde quando você consegue emprego você já tem que largar o outro e trocar, não dá tempo nem de fazer nada. Eu falei, cara, como assim? Eu posso procurar agora? E aí eu comecei a ver que estava todo mundo 1000 anos na frente. E eu, meu Deus, eu tô atrasada, eu preciso urgente de um estágio. Isso já era, sei lá, outubro. Isso aconteceu muito aqui na universidade também. Eu também não entendia muito, mas eu comecei a procurar, assim, e me organizar já, porque eles bateram tanto nessa tecla, né? E eu até tava vendo uma matéria do Indeed que fala que janeiro e fevereiro são épocas em que as empresas contratam muitas pessoas porque é a troca de orçamento da empresa, né? Então, por isso que as pessoas começam a trabalhar em janeiro e fevereiro. Cara, que no ano inteiro, mas esses meses em específico, assim. A Job Counselor aqui da faculdade, ela falava pra gente, aqui na Europa não tem férias tão longas em dezembro. No final de dezembro. Então, apesar de, tipo assim, as pessoas não trabalham no Natal e no Ano Novo. Aí ela falava pra gente, vocês podem mandar o currículo antes, só pra fazer um primeiro contato, e aí lá no início de janeiro faz um follow-up. Mas não precisa esperar até início de janeiro, até depois do carnaval, como no Brasil, Exato, né? Pra mandar. Porque as vagas esperam, eles se organizam. Tá tudo bem você começar daqui 2 meses. E, tipo, na minha cabeça, até então, de tudo tem que ser pra ontem, isso era muito estranho. Aí, bom, eu mandei currículo pra tudo que não fosse joia. Eu olhava joia e pensava, não. E aí eu não conseguia entrevista nenhuma. Aí eu não lembro se eu mandei ou se me acharam no Fashion Jobs para uma vaga na Van Cleef. E aí, quando eu recebi o telefonema, eu ainda tinha muita dificuldade de entender telefone.
Então, uma colega do curso que me ajudou. E aí, isso fiquei até um pouco incomodada. Ela se passou por ti? Não, era uma gravação. Eles deixam gravação na secretária eletrônica. Tá. É. E aí, ela... Mas é na Van Cleef. E aí eu lembro que todo mundo falou, uau, como assim a estrangeira vai arrumar um estágio na Van Cleef? E eu, ai, gente, sério, a Van Cleef. Era um sonho, óbvio. Mas eles queriam... Aí eu fiz a entrevista por telefone. E ela falou assim, nossa, seu francês é muito bom. E eu pensei, meu Deus, né? Sofrendo lá, aprendendo na base do choro. E aí, só que ela queria alguém pra escrever. Era pra escrever pro site, cadastrar, coisa assim. Uhum. E a minha escrita ainda era muito ruim, porque... Não tinha ChatGPT naquela época também pra ajudar, Exato, né? é. Era outra vida. Totalmente diferente. E eu não escrevia tão bem. Fazia muitos erros ainda. Então, eu acabei não sendo selecionada, mas eu fiquei extremamente feliz que a mulher da Van Cleef elogiou, pelo menos o francês que eu falava na época. Nossa, e também elogiou a tua carreira, porque se você foi chamada, né, mesmo sendo estrangeira, como os seus amigos ficaram aí de cara, é uma baita afirmação de que você tinha que continuar na joalheria, né? Então, mas aí o que eu fiz? Não, continuei. Eu falei, não. Não, imagina, meu plano não é esse. Aí... Bom, foi passando o tempo e eu desesperada para achar estágio. Aí uma professora me passou o contato de 2 brasileiras que tinham feito o curso em turmas anteriores. Manda mensagem para elas, ver se elas te ajudam. Porque, inclusive, uma professora me ajudou a conseguir uma entrevista numa empresa lá de Rams mesmo, que fazia bordados pra... Não lembro, eles tinham feito uns bordados grandes pra alguma grande maison, assim, sei lá, Gucci, Balenciaga. Eles tinham feito bordado pra alguém. E não rolou. E eu tinha feito também uma entrevista numa outra marca legal que também não me chamaram. Tipo, eu apliquei, mas não me chamaram. E ela me ajudou a escrever a carta de intenção. E aí ela falou assim, não, entra em contato com essas meninas, quem sabe elas não te ajudam. E uma delas já tinha voltado pro Brasil, mas me respondeu, foi super legal, me contou a experiência dela. E ela tinha trabalhado numa marca de chocolates de luxo. E aí eu pensei, talvez seja uma, porque o meu curso, como era na região da Champagne, ele abrangia alimentos de luxo também, bebidas e comidas. Aí eu falei, então vou procurar para essa área, porque é super diferente. O que eu ia fazer com isso depois? Não faço a menor ideia, eu só não queria trabalhar com joia. Aí a outra brasileira tem uma amiga que ainda mora lá, que trabalhava na Red Luxury. E elas estavam pensando em contratar uma estagiária. Aí eu mandei meu currículo, fiz a entrevista com essa brasileira e uma francesa. E eu ia ser meio que estagiária das duas. Uma era o marketing e a outra era produto. E aí tinha tudo a ver, porque o curso que eu tava fazendo tinha muito de marketing também. E aí fui contratada, comecei já 10 de janeiro em Paris, nunca esqueci. Fiz minha mudança de trem. E aí foi muito legal, porque era um escritório pequeno, assim, devia ter umas 20 pessoas. Mas tinha uma brasileira que me dava algum conforto quando eu não conseguia falar alguma coisa em francês. Leva a gente contigo desse teu momento chegando em Paris. Como que foi essa mudança viajando de trem? E chegando lá, onde que tu ficou? Foi um momento, assim, Emily in Paris, de subir as escadas? Então, não, odeio Emily in Paris. Não gosto. Eu assisti acho que 3 episódios, eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, pra mim primeiro foi legal, porque eu já tinha feito mudança de táxi dividido, de carro, de companhia, sabe? E aí foi a primeira de trem. Eu tava morando em residência estudantil, então eu já tinha feito a inscrição pra morar numa residência estudantil. Em Paris eu tinha uma grande amiga que mora lá ainda até hoje, que ela saiu da faculdade e já foi pra lá. Então ela me ajudou a escolher a região, que é em Levallois-Perret, na verdade, que é a cidade grudada em Paris, mas com metrô ainda. Eu fui de trem, cheguei na estação Louis Michel, fui andando, carregando minha malinha, minhas 2 malinhas, inclusive, até a residência estudantil. E pra mim foi incrível, porque quando eu comecei a procurar estágio, eu pensava, putz, mas Paris é caro. Será que meu dinheiro dá? Às vezes é mais barato ficar no interior. Só que aí o estágio me pagou um salário que era o melhor salário da sala. Olha que legal. Claro, era salário de estagiária, eram 700 euros, mas eu conseguia completar minha renda. Então eu usava um pouco do dinheiro que eu tinha e o estágio. Ficava pensando, morar em Paris era um sonho, mas não era.
sendo um sonho realista. E de repente eu tava lá, sabe? Cara, a vida vai levando a gente, né, pra caminhos que a gente nem espera, né? É muito doido. Eu também, quando eu vim aqui pra Suécia, eu falo que eu até tô com fomo de não aproveitar tudo que tem na Suécia, porque parece que cada vez mais eu tô diminuindo meu tempo Exato. aqui. Porque a minha ideia inicial era passar 2 anos aqui, e aí eu pensei, e aí eu acabei fazendo estágio na Itália por algum tempo. E Uhum, também ganhei dinheiro ganhei um grant, né, pra uhum, estudar lá. Foi incrível, assim. Eu jamais imaginei que eu ia fazer estágio na Itália, mas a vida foi acontecendo, só que a gente tava preparada pra isso, né? uhum. Incrível, incrível, assim, saber dessa tua história e de como que tu chegou até lá. Então, conta pra gente como é que foi a experiência de trabalhar na Red Luxury. Aí foi bem legal, porque primeiro eu ia trabalhar com relógios, principalmente, que eu nunca tinha trabalhado com relógio. E a fabricação era na China. Eu não tinha experiência de fabricação em outros países. Nem em outras, sempre tudo concentrado nos lugares que eu tinha trabalhado. Um ambiente multicultural. Aqui, nossa, isso me deixa doida, eu amo, realmente. Eu adoro ficar ouvindo outros idiomas. É uma menina do Tahiti. Aí a gente brincava que tinha um que era francês, que não era filho de imigrante, sabe? Tinha a brasileira. Outro esquema, 35 horas, imagina. Eu podia acordar, tomar café com calma, saía, podia fazer outra coisa. Aprendendo uma coisa nova, o relógio era totalmente diferente. Então foi muito gostoso. Eu trabalhei com biju, eles eram terceirizados de algumas marcas. Tem um nome, né? Como quando você compra a licença. E Licenciados, não é? isso, licenciado, é. Uhum. E aí foi muito bacana mesmo, eu gostei, eu tinha uma liberdade que até então eu não tinha tido de criação. Claro, orientada pela minha chefe, mas fazendo também packaging, fazendo embalagem para algumas marcas, fazendo desenvolvimento de marcas novas que eles iam apresentar. Eu nunca tinha trabalhado fazendo isso, fazendo tudo aquilo que a gente aprende de como montar uma marca. Então, a cara que ela vai ter, as cores, o mood board para mostrar qual vai ser as palavras que vão definir ela. Foi a primeira vez que eu fiz tudo isso, então isso foi muito legal. Fazer expositor, planejar um expositor, montar. Eu aprendi muito, muito mesmo. E aí, quando eu comecei a pegar algumas coisas que iam ficar prontas, estavam chegando os primeiros samples, as primeiras amostras, eu vi poucas, porque não deu tempo, eram só 6 meses de estágio. Nossa, e assim, foi uma experiência tão legal que a galera também do trabalho era bacana. Eu fui convidada para casamento, imagina. Até onde eu sei, eles só convidam quem eles realmente conhecem. Os casamentos são pequenos, não precisa chamar o trabalho inteiro, né? Me chamavam para happy hour, então foi muito legal. Essa minha chefe, que era brasileira, que era amiga da que eu escrevi e-mail que me indicou, também me acolheram. Então foi muito bacana. Tudo que eu tinha lido do francês ser frio não aconteceu. Claro que eles são mais secos, a moça da padaria nem sempre sorri pra você, mas a minha experiência foi ótima, sabe? No curso também. E assim, no curso, durante as aulas, todo mundo era 10 anos mais novo que eu já tinha 33, então eles estavam saindo da faculdade. E eles me chamavam, mas eu fui no mood de dizer sim pra tudo, tem isso também. Ah, tá. Onde me chamarem, eu vou. Conta um pouco mais sobre isso. Por que que por que que tu fez isso? A parte de ti ou tu decidiu ser assim durante o estágio? Quando eu tava lendo sobre morar em outro país, porque eu sabia que assim, eu já mudei um monte no Brasil, mas querendo ou não, a cultura é diferente. Eu tinha um pouco dessa noção. E aí eu lia que muita gente sofria por ficar muito sozinho, tal. E eu pensei, bom, as pessoas vão ser possivelmente mais novas do que eu, porque em teoria eu já estava meio velha, digamos assim, para fazer um intercâmbio, estudar de novo. O que eu ouvi também de outra pessoa que é de Paris, que eu já entrevistei, a Maria Cidral, ela também fez mestrado lá. E ela falou que lá é muito comum os alunos irem direto do bacharelado pro mestrado. Isso. Então, porque é meio que uma continuação, né? Completa o curso. O que é bem diferente aqui nos países nórdicos. Na Finlândia, se não me engano, um dos países que tem as pessoas mais velhas, assim, fazendo mestrado e fazendo uma pós-graduação ou até um bacharelado, assim. Não é comum você estudar nos 40, nos 30, sabe? Não é? Então é mais parecido com o Brasil, né? Lá eu tinha lido que o normal era ir logo direto, então eu pensei, é isso, você é a mais velha, com certeza. Nessa tentativa de, bom, pra ser legal pra mim,
eu espero não ficar sozinha, porque claro que eu poderia me sentir muito sozinha, então eu vou aceitar tudo. E eu já tinha tido, eu acho que também foi mais fácil, porque quando eu saí da casa dos meus pais e mudei pra Belo Horizonte, aí sim eu me senti sozinha no primeiro ano. Porque eu tava há mais de 10 anos morando na mesma cidade, que eu tinha muitos amigos, e de repente mudei pra um lugar que eu não tinha ninguém. Então, eu acho que eu também já conhecia essa solidão. Isso me ajudou a, talvez, a contornar e também não me sentir dessa forma. Acho que seria diferente se eu tivesse saído dos meus pais direto pra lá, por exemplo. Super, Então, super. eu já morava há quase 10 anos fora de casa. E já tinha mudado mais de uma vez, então eu já tinha recomeçado a fazer amizades muitas vezes. E isso também quando era criança, enfim. Então eu pensei, bom, aí isso foi uma estratégia, vou aceitar tudo. Ah, vamos open house na casa de não sei o quê, happy hour não sei aonde. Eu ia. E fui bastante convidada, então foi ótimo. E eram só 2 estrangeiras, porque era só eu e uma libanesa. E a libanesa, claro, fluente em francês desde os 2 anos de idade, e eu que falava meio macarrônico. Eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre essa questão do Sims e essa relação com o networking, na realidade. Porque isso de aceitar essa estratégia, essa tua filosofia de vida, sei lá como tu gosta de chamar, de dizer sim pra tudo, é uma forma de, não se sentir sozinha, mas também de conhecer pessoas novas e um termo técnico de fazer networking. E Então, aí eu fiquei sabendo que tu tem pavor, tem PTSD odeio, de fazer networking. E eu odeio, achei muito legal o sofro. texto que tu me mandou, porque tu escrevia assim, tu escrevia a palavra morrer, eu estava morrendo, eu morria umas 10 vezes no texto. Ah, eu voltei pro Brasil e aí eu morria e fazia networking. Foi O exatamente que que assim. eu, qual que era a diferença de dizer sim lá pros rolês aleatórios e de quando tu voltou pro Brasil e ter que conhecer mais pessoas e pedir ajuda, como coisa que tu odeia, Então, falando isso no episódio. haja terapia, né? Eu acho que, pra mim, eu sentia que o networking era uma coisa meio interesseira. Acho que esse que é o ponto. Eu Ah, tá. sentia que eu tava conversando com aquela pessoa simplesmente porque eu queria alguma coisa. E aí, os outros, não. Eu queria, sei lá, só conhecer gente, só fazer coisas. Que também é um interesse, vai, pensando agora. Mas eu acho que eu não tinha nada, assim, pra tentar pegar daquela pessoa. Não sei explicar, mas eu sentia que o networking era um pouco mais superficial ou artificial, não sei. Minha cabeça funciona assim. Ou funcionava, vai, tô melhorando. Mas tu teve que fazer da mesma forma quando tu voltou pro Brasil, né? Sim, sim, nossa, e muito. E assim, aí foi na hora que doeu. Eu realmente morri em cada contato que eu fiz. Eu pensava, meu Mas era Deus, contato pelo LinkedIn? Como é que tu fazia esses contatos quando tu voltou pro Brasil? mais Instagram e WhatsApp. Porque eu fui contatando pessoas que eu tinha trabalhado. E Uhum. aí eu comecei a contatar pro LinkedIn, eu até mandei, mas quase ninguém responde. As pessoas que eu mandava geralmente não respondiam. Ou respondiam depois paravam. E geralmente no LinkedIn era gente que eu não conhecia. E aí no Instagram eu falei assim, bom, depois que eu tive meu emprego pandêmico lá, que eu pensei agora eu vou ter que voltar pra joalheria, eu pensei, quem que eu conheço? Quem que vai... Isso sim, primeiro eu tentei, obviamente, não pedir ajuda. O que eu fiz? Me lasquei. Não consegui nada. E quando eu já tava lá morrendo, que eu não conseguia nada, eu pensei, eu vou ter que pedir ajuda. E aí eu acho que cada texto que eu escrevi eu morri um pouquinho. Cada mensagem que eu mandava eu afundava. Mas eu acho que tem essas formas que. Ai, é difícil isso mesmo. Eu falo para as minhas alunas da consultoria que assim, você vai ter que fazer um currículo legal, um portfólio legal. Eu sei que é chato, eu sei que dói, Muito. mas a parte mais importante é conhecer pessoas e entrar em contato com É. pessoas. Não só eu que falo isso, são várias pessoas que eu já conversei da área que falam a mesma coisa. E, e o que eu falo, não é pra sempre que tu tem que fazer isso. Não é pra sempre que tu vai ter que estar entrando em contato, mandando mensagem no WhatsApp. É por um momento. E aí, mas eu acho que é muito importante também, nas fases em que você está empregada, de que você tá ali confortável, de não ficar fechada no teu mundo, mas encontrar formas de conversar com pessoas naturalmente, sem ter aquele
profundo de interesse, né? Então, Que é, por exemplo, fazer parte da comunidade do Moda na Mochila e conhecer pessoas com interesses semelhantes ao teu. Que é fazer o curso do Fashion Vocab Talks, como tu fez, e conhecer as pessoas naturalmente, e sair para tomar um café, ou conversar. Continuar fazendo isso de uma forma prazerosa, gostosa. E não só fazer quando realmente tu precisa, né? exato. E aí teve até um ponto, quando eu já tinha voltado, acho que era ainda meio pandemia, uma colega que já tinha trabalhado comigo há vários anos atrás, quando eu era modelista, ela me mandou, ela sabia que eu estava morando fora do Brasil, e ela me mandou uma mensagem, conversando. Oi, e aí, quanto tempo, como você tá, não sei o que lá. E eu, nossa, fulana, que legal, e conversei. E aí ela perguntou o que eu estava fazendo, e aí, se eu sabia de alguma vaga, e eu conversei normal. Ah, então tá, beijo, beijo, tchau. Aí depois, sabe quando você pensa, eu acho que isso foi um networking. Mas dela pra mim, porque ela estava procurando freela, e eu pensei, sabe quando você dá aqueles segundos de, eu fui enganada? Mas na verdade eu não fui, porque realmente eu conversei com uma pessoa que eu gosto, que foi legal trabalhar junto, que eu super teria ajudado se eu soubesse de alguma vaga, e não foi um problema, não foi interesseiro, sabe? E aí Pode ser melhor. Olha que esperta, né? É isso que eu tenho que fazer. E aí eu acho que agora eu estou, acho, conseguindo fazer isso. Então, quando eu mando mensagem para uma pessoa que não trabalha mais comigo, mas que é da área, é genuíno. Não é de interesse. Mas porque eu entendi que eu não preciso também ficar me segurando e falando com a pessoa só quando eu preciso ou tenho um assunto. Eu posso conversar coisas. E, bom, o Instagram tá aí pra ajudar pra caramba nesse ponto, né? Tá gerando assunto o tempo inteiro pra você interagir. Então eu acho que eu também me cobro menos. Acho que eu me julgo menos. Acho que era isso. Eu me julgava muito nesse ponto. Nesse período teu de dizer sim lá na França, quais foram os frutos que renderam desses rolês aleatórios que tu participava? Nossa, uma experiência maravilhosa. Foram uns 2 anos incríveis. Dei muita sorte, claro, de ter essa amiga que morava lá e depois um grande amigo mudou para Paris. Então eu tinha minha familhinha brasileira, de gente que eu conhecia há uma década. E também de fazer muita coisa diferente, de entrar na cultura, de realmente aprender, de conhecer mesmo o francês e fazer aquele período ser maravilhoso. Foi isso, foram quase 2 anos e meio maravilhosos. Claro que tem dias e dias, mas no geral a experiência foi incrível. Foi muito legal mesmo. Eu lembro de andar na rua e pensar na gratidão de conseguir estar lá, sabe? De visitar aquele monte de museu que eu sempre sonhei. A primeira vez que eu fui no Louvre eu chorei, porque era um sonho lá de artes, assim. E de poder voltar no Louvre, voltar com uma amiga francesa, de ver o olhar dela para uma exposição. Então isso foi... E de receber muitos amigos também, porque os 18 metros quadrados que eu mais recebi gente na vida. E só amigo, assim, que dava pra dividir 18 metros quadrados. Que massa. Então massa, foi muito legal. Eu tava até olhando as fotos pra te mandar e penso, cara, foi muito legal. Mesmo, assim, foi um período muito gostoso. Eu aproveitei demais. E o que te fez voltar pro Brasil? Visto. Visto e choro. Eu bati na trave, digamos assim, 3 vezes pra conseguir emprego. As 3 vezes acabou, a empresa desistiu na última hora. Então, eu tinha 2 anos de visto. Aí o estágio, disseram que iam me contratar, já começaram a me pôr nas reuniões do segundo semestre. Eu ia pegar inclusive uma marca de joias para começar a fazer. E aí um dos sócios disse não. E eu lembro de como que o sócio que queria me contratar me deu a notícia de uma forma muito envergonhada. Ele realmente, eu senti que ele estava muito incomodado de não me contratar. Aí depois a Mulberry também, era uma chefe espanhola, uma queridíssima, ela queria me contratar, eu ia tirar férias, eu vinha pro Brasil, ela já tinha me colocado no planinho lá do próximos meses, de quando eu voltasse, e aí Londres não aprovou a contratação, que é uma marca londrina. Eu lembro que eu tava no supermercado pegando champanhe pra trazer pro Brasil, aí ela mandou a mensagem que não ia me contratar, eu pensei, bom, eu preciso pagar o aluguel do mês que vem, o champanhe não vai, a pessoa não vai ganhar chocolate, tirando as coisas do carrinho, né? Sorry, gente, preciso dar dinheiro. Aí depois, no finalzinho, aí tive alguns empregos menores, cobrindo férias e tal, participando de feira, e aí eu tive
É uma entrevista que eu fiz pra La Samaritaine quando ela ia abrir. E era do O grupo que é LVMH. La Samaritaine? É tipo La um, Samaritaine. um shopping do grupo LVMH, que é um shopping de luxo que fica na borda do Sena. E abri depois de não sei quantos anos, então eles estavam contratando todo mundo, era muita vaga mesmo. Aí eu fiz o processo, no processo eu falei que eu tinha um visto, que eu tava como estudante, que eu precisava. A moça anotou no cantinho do meu currículo. Uma semana depois, então você foi contratada pra vaga que era pra gerenciar um espacinho de, sei lá, 3, 4 corners de joalheria. Aí eu, nossa, é isso, 2 meses antes de ir embora, Paris sorriu pra mim, uhul, vou contar daqui uns anos, porque eu vinha pra ficar 2 anos, e aí fiquei assim, não foi. Porque eu pedi os documentos, eles nunca me entregaram, e aí faltando uma semana pra voltar pro Brasil, eu liguei, e aí falou assim, então a gente viu que tem que pagar a multa, tem que ser o sponsor, então a gente resolveu que não vai. Nossa, eu lembro que eu juntei todo o meu vocabulário naquele momento, fiquei muito concentrada pra falar, isso é falta de profissionalismo, porque vocês são uma empresa grande, vocês deveriam saber como tratar isso. Na entrevista eu falei, a moça anotou no meu currículo, e aí um mês depois você veio me dizer que não vai me contratar, eu poderia estar procurando outras empresas. Desliguei o telefone, desabei no chão, chorei. Montei a mala, voltei chorando. Acho que foi o primeiro voo que eu realmente fiz chorando. Só que ao mesmo tempo, é engraçado, né? A gente olha pra trás e dá sorte, porque isso foi em novembro de 2019. Aí eu voltei pro Brasil. Até, sei lá, 19 comecei a procurar emprego, ali em novembro, dezembro, janeiro tudo para, fevereiro, março, pandemia. Então, no fim, eu dei muita sorte de ter voltado, porque a La Samaritaine não abriu, ela passou quase um ano fechada por causa da pandemia. Eu teria ficado sem emprego lá, sem dinheiro já, possivelmente, dinheiro, porque o dinheiro ia acabar em algum caro. momento. Sem ajuda, já que eu não era mais estudante, a ajuda do aluguel possivelmente não ia mais receber. E eu ia voltar de qualquer jeito, nesse caso. Eu ia voltar no meio da pandemia. No final, eu acabei estando na pandemia, morando com os meus pais depois de 13 anos. Então, é aquilo. Na primeira impressão que eu tinha era uma derrota, mas no final eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu não tinha uma conta, meus pais estavam trabalhando remoto, eu estava ajudando eles, saindo para fazer as coisas que precisavam ser feitas fora, naquele momento que ninguém podia sair e tal, ajudando eles com a parte de trabalhar à distância, meu pai é professor e minha mãe como que faz para, sei lá, conectar o WhatsApp no computador. Então eu acabei sendo útil, sem estar passando perrengue. Tem alguma coisa que tu aprendeu, assim, sobre você mesma nesse processo de recomeço como imigrante que te surpreendeu? Que eu realmente sou uma pessoa muito fácil de me adaptar, porque foi muito gostoso, foi muito fácil. Pra mim, eu sei que muita gente fica apavorado, mas a ideia de chegar numa cidade que você não conhece ninguém, pra mim é uma sensação de liberdade. Eu gosto muito. Claro que é muito legal você ter amigos num lugar. Dá um baita acolhimento, assim, mas pensar que você tem uma cidade inteira nova pra ser descoberta é muito legal, pra aproveitar ela. Então, eu vi que eu realmente sei fazer amigos, porque às vezes a gente fica na dúvida e, não, mas esse amigo eu tenho porque eu estudei com ele 4 anos. Não, talvez eu realmente saiba fazer amigos e dizer sim para aceitar as coisas, seja uma coisa que facilite muito. Entender o outro, porque ter essa empatia de entender que a outra pessoa é diferente, porque, não, mas os franceses são muito sérios, muito carrancudos. Gente, no Brasil ninguém sorri o tempo todo também, sabe? Eu acho que um estado é completamente diferente do outro e você pode ter essa hostilidade aqui dentro. Então, eu já tinha isso um pouco em mente e eu acho que eu confirmei que é mais fácil você compreender uma cultura diferente, você compreende um pouco do todo e você também é mais fácil de se adaptar quando você compreende, porque quando você simplesmente acha que todo mundo diferente é ruim, é errado e é ruim, você não se adapta em lugar nenhum, seja aqui, seja lá. Então, eu vi que, sim, pra mim é muito fácil recomeçar também, de entender que eu vou ter que aprender tudo de novo, que eu vou ter que aceitar. Porque acho que a gente vai ficando muito tempo no mesmo lugar, claro, a gente cresce de várias formas, mas isso gera uma confiança que você tem que meio que deixar ela de lado na hora de recomeçar, de ter humildade mesmo pra aprender. Eu sabia que eu teria chefes mais novos do que eu, então eu lembro que a minha chefe, inclusive, em Paris, uma vez falou: eu fico até sem graça de estar te passando isso, porque você sabe muito mais de
de joias, a gente tá fazendo uma coleção de biju do que eu. Eu, não, mas você sabe muito de outras coisas. Você tá aqui há muito mais tempo, você tá me ensinando coisa pra caramba. Então, de saber também que outras pessoas vão te ensinar sempre. Eu acho que isso ajuda muito quando você se põe nessas situações. E é por isso que professores sempre falam, né? Que eles aprendem muito com os alunos. Acho incrível Exato. isso. E não é spoiler pra ninguém que tu acabou voltando pra joalheria. Voltei. Mesmo aí querendo tentar fugir De todas as formas. desse Tentei segmento de mesmo. todas as formas, todos os caminhos levavam à joalheria e hoje você trabalha como designer de joias. Como que foi esse retorno pro Brasil? Tu conseguiu encontrar um trabalho logo depois da pandemia na área de joalheria? Ou foi difícil furar a bolha da joalheria pela segunda vez? Então, eu insisti em tentar não querer, né? Porque eu voltei e falei, então, vou trabalhar com joias. Eu vou trabalhar com... Eu tentei de todas as formas não trabalhar. Até quando eu consegui esse estágio lá, eu pensei assim, olha só, né? Eu achei que eu nunca mais ia trabalhar com criação, olha eu aqui trabalhando com a criação. O universo tacando na cara e eu dizendo não, né? E eu voltei e pensei, não, vou trabalhar com joias e nem morei em São Paulo, diga-se de passagem. Eu falei, eu tenho 6 meses para mandar currículo pro Brasil inteiro e trabalhar com outra coisa. Aí eu fiz entrevista até para uma marca de Porto Alegre que eles eu não lembro se eles compravam ou se eles exportavam tecido para Chanel e eles precisavam de alguém que falasse francês. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Ah, mas você vai ter que morar em Porto Alegre. Bora, conheço. Super legal. Tem amigos? Nenhum, mas eu faço. Quantas cidades tu já morou até hoje na vida? Ai, são 10. Nossa, é uma mochiler de verdade. Aí eu falei, vou pra Porto Alegre. Aí, enfim, o processo foi congelado por causa da pandemia, acabou. Aí eu não conseguia muitas entrevistas, eu mandando o currículo. Durante a pandemia ficou um tempão sem vaga nenhuma, não tinha. E aí eu comecei a procurar qualquer outra coisa que desse pra fazer. E eu achei no LinkedIn uma vaga pra tradutor inglês e francês, eu não sabia nem o que era. Eu falei, era remoto? Mandei. O processo durou quase 6 meses, porque cancelou 2 vezes, eles congelaram o processo. Era para mudar para Curitiba, no fim ficou 100% remoto. Eu chamo de meu emprego pandêmico, porque eu trabalhava para uma multinacional indiana no Brasil, que eles tinham sede em Curitiba, para uma empresa de produtos médicos dos Estados Unidos, atendendo a Europa. Nossa! E eu pertencia a um time romeno, a minha chefe, toda a equipe Meu eram Deus. romenos. Que loucura! Pelo fuso. Muito globalizado. Demais. E pra a minha chefe, eu tinha que explicar pra ela assim, então, vai ser carnaval? Posso não trabalhar? E ela, por quê? Sabe? Da Rex Carnaval. E aí eu fiquei 2 anos e meio nesse emprego, era eu e um outro brasileiro só, que eles contrataram na época. Foi muito legal, porque eu trabalhava de casa, pelo fuso era das 6 da manhã às 3 da tarde, então eu tinha muito tempo livre. Eu estava morando em Campo Grande, o custo de vida era mais baixo, que inclusive era uma cidade que eu nunca tinha me imaginado voltando a morar lá. E aí, trabalhando de casa, isso também ajudou também eu não me conectar tanto com a cidade, porque eu só tinha acesso à cidade pelas minhas amigas de sempre. Então, eu não ficava sabendo das coisas que aconteciam. Mas foi super legal, eu usava o inglês e o francês o tempo inteiro no trabalho. Então, aí eu fui contratada por quê? Porque eu sabia falar francês. Eles falavam, o processo a gente explica, e o idioma eu preciso que alguém que já saiba. E aí eu já falava inglês, meu inglês era no momento pior que meu francês, mas servia. E eu treinei muito a escrita, porque era tradução de texto. E aí foi a época que eu mais escrevi. Que ótimo. Então foi muito legal. Aí eles me avisaram com 6 meses antes. E nessa época eu também aproveitei para realizar o sonho de viajar pra caramba trabalhando. Então eu peguei todos os lugares que eu tinha amigos no Brasil e também voltei pra França e viajei muito. Assim, uns 2 anos eu viajava 4 meses. No final do ano eu fazia um balanço que eu podia trabalhar de qualquer lugar. E aí eu realizei um sonho também por um tempo. Eles me avisaram 6 meses antes que eu ia ser demitida, que não ia dar certo fazer o que eles tinham pensado de ter gente no Brasil ou em outros países, eu ficar só na Romênia. Também a pandemia já tinha meio que passado. Nossa, 6 meses antes? 6 meses antes. Nossa, fiquei de cara. Que Foi ótimo que ótimo eles nesse deram ponto. bastante aviso, assim. Uhum, foi muito legal mesmo. E aí eu consegui me organizar. E eu comecei a mandar currículo para todos os lugares, menos São Paulo.
e pra tudo menos joias. Nossa. E E aí, fazendo networking. Morrendo e então, fazendo não, networking. ainda não tinha começado, porque até então eu não precisava de ajuda, horas essa. Aí, obviamente, eu não fiz nenhuma entrevista, não tinha frutos nenhum, 6 meses passando. Aí eu vendo só vaga pra São Paulo, as vagas mais legais. Aí eu falei, cara, então eu vou ter que voltar. E todo mundo que eu disse que eu não ia morar mais lá, eu dizia, então, olha só, vou voltar a morar aqui. E aí foi a época que eu mais morri, porque eu tinha que realmente escrever para as pessoas, dizer, ah, então, lembra que eu falei que eu não queria mais trabalhar com joias quando a gente se encontrou? Pois é, agora eu acho que eu quero. Tem uma vaga aí para mim? E aí eu escrevia e morria, escrevia e morria. Era... E felizmente eu tinha feito bons amigos nas empresas que eu trabalhei, as piores empresas, melhores amigos, né? Porque a gente se ajudava muito, então eu tenho ainda um grupo de Nossa, podia ter amigas, um programa da Globo disso. piores empresas, os grandes amigos, exato. Tenho um grupo de amigas de quando eu trabalhei nessa última fábrica em São Paulo, que a gente parecia que estava salvando vidas, que a gente se mantinha em contato. Quando eu vinha para São Paulo de férias, a gente se encontrava. E aí eu falei, gente, preciso de um emprego, vou sair, socorro, alguém me ajuda. E aí eu consegui mandar alguns currículos e uma dessas meninas que já tinha trabalhado comigo, numa dessas mensagens no Instagram que eu achei que eu não deveria ter mandado, que eu fui lá tomar café morrendo, me sentindo uma interesseira, Interesseira. deu frutos. Aí eu fiz a entrevista em março na Silvia. Só que não me contrataram. Na época eu ainda estava trabalhando, inclusive. Aí eu consegui uma outra empresa em Alphaville. E aí eu fui num. Isso assim, gastando dinheiro vindo pra São Paulo fazer entrevista, né? Porque eu tava lá, e eu vinha, ficava na minha irmã, fazia entrevista, voltava. Eu pensei, bom, é isso, é lá que eu vou conseguir, porque era o único lugar que eu tava fazendo entrevista também. Eu acho que por já ter morado aqui isso também me ajudou e era mais fácil de eu vir. E tá aqui e mandar mensagem pras pessoas, ah, então eu tô aqui, né? Será? Aí essa primeira empresa de Alphaville me chamou, era uma joalheria, que uma colega que tinha trabalhado lá me ajudou também a ser contratada, e eu ia cobrir uma pessoa. E aí voltei pra joalheria depois do quê? 5, 6 anos, né? Porque teve 2 anos de França, 3 da pandemia, mais o emprego pandêmico. Então eu fui relembrando Nome de Pedra, relembrando o que eu podia fazer, como que eram os processos. E nesse meio tempo, teve uma amiga minha que queria lançar uma marca de joias de prata. E ela não sabia nada. E aí eu comecei a ensinar tudo que ela precisava saber para lançar essa marca. E aí eu me dei conta de tudo que eu sabia. E eu pensava, talvez realmente eu saiba demais para sair de uma área que eu conheça tanto. Dar quase essa consultoria para ela nesse tempo me ajudou a perceber o tanto que eu gostava e que eu sabia. E aí eu pensei, putz, volta o cão arrependido, volta pra joalheria. E na hora que eu comecei nesse emprego de Alphaville, era tão legal estar dentro de uma oficina. Era tão gostoso ver os orifes fazendo, ver o desenho se transformar em peça. Era muito legal mesmo. Eu falei, é isso mesmo que eu gosto de fazer. Aí, 40 dias depois que eu tava lá, 1 ano depois da entrevista, a minha chefe de hoje me chamou. Era uma marca que eu já admirava há muito tempo, que é a Referência, que eu já tinha sonhado em trabalhar lá antes. Então eu fui muito feliz. Eu lembro que até então, a minha irmã sempre disse que eu tinha sincericídio, né? Ah, você sabe fazer isso? Putz, não sei, não vai rolar. E aí ela perguntou, você sabe mexer no Photoshop? Eu sei. Sabia? Não sei. Mas pra ela eu sabia, arraso, não, eu faço. 15 dias antes, então eu pro meu namorado, pelo amor de Deus, me ensina a usar Photoshop. Que eu vou precisar, eu não sei. Ah, eu sou muito a favor disso. Não, assim, não Gente, tenha medo de falar que você sabe mexer num software e não saber, porque hoje em dia tem YouTube, né? Tu é, pode ir lá e fazer como fala? Um curso rápido. uhum, Agora, tem diferença de você mentir que você tem 10 anos de experiência numa área, que é uma coisa que não é exato, fácil de conseguir. Agora, um é, software, um conhecimento básico de uma língua, tudo você pode aprender, né, antes de exato. realmente começar a trabalhar. Então, eu sou a favor disso. Não, foi o que me E salvou.
Imagina se eu tivesse dito, ai, não sei. Não, eu falei não. E realmente eu sabia, eu só não manjava o tanto que eu sei hoje. Mas a minha chefe, em momento algum, disse, ei, você não sabe mexer. Não, eu consegui me virar bem. E claro, eu chegava em casa e dava uma olhadinha de novo pra aprender o que eu não tinha conseguido fazer no trabalho. Então, corri Eu atrás também. gostei, eu gostei muito do que tu falou sobre esse episódio que tu teve que fazer a consultoria e contar pra tua amiga, e aí que tu deu conta de que tu Foi. gostava tanto, né? Acho que tem outras formas também de fazer isso, porque às vezes alguém aqui tá um pouco chateado com a carreira, mas não tem uma oportunidade como tu teve de dar consultoria pra alguém. Uhum. Mas você pode também escrever a tua história Ajuda muito. né, assim como tu fez ali antes de me mandar Uhum. antes de participar do podcast, escrever a tua história e perceber, caramba, como eu sou foda, como eu já É. fiz coisa nessa vida. Contar a história aqui no podcast, eu acho que ajuda muito falar, né, e receber Sim. os comentários depois da comunidade do Moda na Mochila falando, poxa, isso que tu me falou me inspirou. Acho que é uma outra forma também. E até mesmo, eu já fiz isso com meus amigos, a gente fez uma noite do PowerPoint. Cada Ah, um tinha que contar a sua profissão um pro outro. que E legal. aí foi muito legal essa noite. E a gente teve profissões diversas, assim. Eu fiz do meu emprego na Canada Goose, de Streams Developer. Teve o meu marido que fez de Data Analyst na época. Outro amigo que fez de UX Designer. Então a gente Que fez uma massa. apresentação, assim. E acho que essas são as formas de tu relembrar quanto tu sabe também, sabe? Sim. E eu acho que de fazer mais conexões com o que você sabe. Porque às vezes eu sentia que me sentia muito ilhada, sem fazer conexão com nada. E aí, de repente, você vai vendo que, pô, se eu sei trabalhar com joia, não era tão difícil trabalhar com relógio. Claro, é outra coisa, mas não é reaprender do zero. Então eu acho que fazer essas conexões ouvindo os outros também faz muita diferença. De ver outros processos, né? Isso ajuda muito. Tua experiência na França ajudou você a conseguir empregos no Brasil depois que tu voltou? Sim e não. Ironicamente, hoje eu vejo que os dois empregos que eu tive foram por causa da França. O emprego pandêmico de tradutora. E hoje, onde eu tô, a minha chefe achou muito bom que eu tinha estudado fora, porque é uma empresa que vende para fora, que tem outras pessoas que estudaram fora também. Então, isso foi um agregador. Mas eu escutei, inclusive de moças de RH, falando: você vai ter que tirar que você estudou fora, que você fala outros idiomas, que senão vai dificultar você. Ou já ouvi de outras pessoas, de um Orives que eu pedi pra mandar um currículo na empresa. Ah, então, ele falou que você vai ser uma funcionária muito cara, porque tem isso também. Eles olhavam algumas pessoas, não, os empregos, não vou pagar o que ela. Assim, nem fazia entrevista, na verdade, já cortava ali. Você vai ser muito cara, ou isso vai te dificultar, porque as empresas não precisam de tanto, talvez. E difícil dizer. Mas quando eu ouvi isso, foi meio que uma derrota, porque eu pensei, pô, eu fiz tudo isso para tentar melhorar na carreira, ganhar melhor, ter um emprego melhor e não os que eu tinha antes. E você escutar que ter que tirar, eu falei, eu não vou tirar. Não vou, porque era meio que insistir, dizer assim, eu não fiz tudo isso para nada. Alguém vai ter que dar valor a isso daqui. E realmente, os dois últimos empregos foram totalmente por ter tido a experiência na França. Não sei se eu conseguiria eles sem, talvez também, mas ter sido direto por conta disso, eu acho que fez valer tudo, né? E ouvir que eu tinha que tirar, foi bem dolorido na época. Eu falei, não vou tirar. É muito triste ouvir isso também, por uma visão feminista, de que áreas de design, áreas de moda, áreas mais ocupadas por mulheres, a gente ainda tem que ter esse medo de tirar Nossa, alguma coisa do currículo para não ser um profissional cara, porque historicamente é uma área que não paga muito. E agora, se tu então, vai comparar com um cara de finanças que mora no Brasil e fez um curso na Harvard Business School, whatever. Isso, exato. nossa, que cara pica. Vou contratar Exato. ele e vou pagar um salário bom porque ele vale muito. Nossa, você me Dá uma lembra, raiva isso. eu fiz uma entrevista para uma fábrica, era para ser gerente também. E o cara virou para mim e falou assim: você foi a única mulher que eu trouxe para entrevistar porque pelo seu currículo você parece bem inteligente. Uau. E aí eu.
Olha só. Por quê? Porque eu tinha estudado fora. E aí, óbvio, não me contratou. E depois eu pensei, ainda bem. Porque pra ele ter falado isso, se sentido confortável pra falar isso na entrevista, eu ia ter que trabalhar o triplo pra mostrar É. serviço. Uhum. Né? Porque eu falei, cara, que arrogância, né? Então, realmente, ainda mais num meio que os Ourives, querendo ou não, são, na maioria ainda homens, e muitos podem ser muito machistas, é bem difícil de você simplesmente dizer, não, pera, eu tenho muitos anos de experiência e eu sei sim fazer isso aqui, né? Eu separei alguns fashion vocabs aqui pra gente conversar, já que tu é aluna do Fashion Vocab Talks e fala 3 línguas. Ai, meu Deus, Acho que vale a pena socorro! a gente trazer alguns termos aqui. E começando pelo termo mais básico, né? Joias. Eu acho a pronúncia dessa palavra difícil. Eu também acho. E porque eu já me enrolei muito, né, na língua, Uhum, mas pro inglês, a tradução pra joias é jewel. uhum. É tipo uma coisa que é meio fluida, assim, Engole, né? jewel. Uhum. E pior ainda, joalheria, né? É, Designer de joias. jewelry. Jewelry designer. É uma coisa muito fluida, assim, é jewelry. O R, a fonética ali, eu não sei como explicar Eu isso. sempre fico com a sensação de que eu tô meio que falando errado, eu vou falar rápido pra ninguém perceber. Teve uma época que eu falava jewelry. Jewelry. Devagarzinho. E aí uma amiga minha falava, não, não é jewelry, é jewelry. Aí eu, tá, é um pouco complicado, mas é aí. Então temos dois vocabulários já, jewel e jewelry designer, designer de joias. E tem a profissão ourives, que a gente tinha falado já aí, Sim, né? Goldsmith. Goldsmith. Inclusive tem uma aluna do Fashion Vocab Talks que é Goldsmith. Eu acho o máximo que tinha vocês, né? Isso que é Vocês duas legal. complementam assim uma outra contando como que é o processo de trabalhar Uhum. nessa nessa área, né? E o ourives, ele é o artesão que trabalha com ouro, faz Sim. mesmo processo manual ali, né? Incrível. Que é realmente apaixonante. Tu falou muito também de modelagem de cera, modelagem com Uhum. cera. E a tradução para isso seria Box modeling. perfeito, exato, wax modeling, que é uma técnica, né? Então, uma Isso. técnica de modelagem. Deixa eu ver aqui, mais que eu coloquei aqui. Outra profissão, o gemólogo. O que que Uhum. faz um gemólogo? Ele estuda pedras, sabe? Todas as características, escolhe as pedras dentro das Uhum. usinas. É super importante. Então, o gemólogo, ele é o gemologist. E tem pessoas na tua empresa que são só gemólogas ou você tem que fazer esse trabalho de entender das pedras preciosas também? Hoje tem. Já teve empresa que eu precisei fazer, mas hoje a gente tem sim a parte de compras e tem uma pessoa, duas pessoas praticamente que cuidam só das gemas. Tem também o cravador. Sim. O Setting. que que faz um cravador? Ele prende as pedras no metal. E nas empresas que tu trabalhou, tinha pessoas que faziam Sempre. só isso? Sim, Só? é uma especificidade, é um trabalho bem específico, é uma das coisas, é especializações. Uma das coisas que eu, inclusive, tentei uma vez, faço super mal, é bem técnico, porque você não pode, Olha só. você tem que tomar cuidado para não quebrar a pedra, Uau. inclusive. Sim. E na hora de descravar a pedra, tem que tomar cuidado, porque você pode também quebrar aí, dependendo Nossa. da pedra que você Super tá. delicado. Super. Uma cravação bem feita faz muita diferença. Ou acaba com uma peça, ou faz ela ficar muito mais bonita. Não pode pegar, você passa a mão, não pode arranhar, então é bem específico. Então, o cravador em inglês é setter. Tipo de trendsetter. É, verdade. Eu queria também saber de ti, o que que te motivou a participar do Fashion Vocab Talks? E qual que é a parte da aula que tu mais curte? Praticar o inglês, porque querendo ou não ele fica parado, não uso no dia a dia tanto quanto antigamente, aí você começa a perder vocabulário. E eu acho que saber mais de vocabulário e exatamente de conhecer a profissão das outras pessoas que participam, isso é muito legal. De ver como as coisas vão se conectando e os mercados não são tão separados como a gente acha que é. Bom, Maíra, amei conhecer um pouco mais da Ah, tua eu também história. gostei. Muito obrigada por ter contado todas as tua trajetória, as tuas desafios e as tuas conquistas aqui para a comunidade de Moda na Mochila. É realmente muito inspiradora. E agora, então, tô decidida a ficar na joalheria por algum tempo.
Até a próxima crise. Mas eu fiquei muito feliz porque várias vezes ouvindo Moda na Mochila me ajudou muito com o networking enquanto eu morria, justamente. Você me ajudou pra caramba. Às vezes eu penso, nossa, fulano fez isso, né? Talvez não seja tão absurdo eu fazer também. E quem sabe inspira outras pessoas também. Fiquei feliz. Maíra, muito obrigada novamente e a gente se vê no futuro aí nas próximas aulas. Até. Um beijo! Tchau, tchau. Quem fica até o final, deixa um comentário aí pra gente com um emoji. Escolhe um emoji que representa o episódio de hoje. Ai, né? diamantinho. Um emoji de diamante. Uhum. Coloca um emoji de diamante nos comentários que a gente vai saber que você foi um mochileiro fiel que ficou até o final com a gente.